Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri. Bom dia, Regina Bittar. Bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, papo de segunda, abrindo a semana, uma semana que começa no dia 12 de agosto, e você vai saber tudo em primeiríssima mão sobre a bússola econômica, o momento econômico, o tsunami japonês que fez uma marolinha depois de fazer um sensacionalismo midiático depressivo, e tudo que você quer saber sobre o mercado. O Deus do Camorim é o mercado. Será que ele está animado ou não animado essa semana? E mais um bate-papo sobre os fatos relevantes que aconteceram no mundo, no país, e mais as Olimpíadas que se encerraram. Os jogos se encerraram ontem, mas ficou aí o diário das Olimpíadas. O que se destacou? Como a economia se apresentou nas Olimpíadas. E tem gente que às vezes não está entre os primeiros na economia mundial, mas tem uma resiliência, e é por isso que eu tenho orgulho de ser brasileiro. Curiosidades que só aqui no Show da Manhã a gente vai contar para você, mas antes vamos dar bom dia para nossa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, e a Jovem Pan líder em audiência. E eu começo sempre pela minha queridíssima região do agro, dos negócios, dos serviços, da inovação e tecnologia, da educação com a Faculdade Integra e do turismo quântico e termal. Estou falando dessa queridíssima região Centro-Sul. Mais de 65 municípios conectadíssimos com a conexão que cura. Jovem Pan Centro-Sul 105.7, 4 anos conectada com toda essa região e com você. Bom dia, Alessandra, bom dia, Sérgio, bom dia, Mayra, os nossos ativistas conectadíssimos com essa região maravilhosa. 105.7, Jovem Pan Centro-Sul, abrindo a semana com vocês com mais uma edição do Show da Manhã. Virando a página, vamos para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectadíssima, trazendo o melhor da Jovem Pan Nacional, a melhor rádio do Brasil, a maior e melhor plataforma que te conecta a tudo que você quer saber, com entretenimento, música, jornalismo e toda a jornada de quem acredita que a vida é um show e viver é uma arte. Então, muito bom dia a todos os ativistas, bom dia a todos os conectados, e dando bom dia para todos vocês, eu abro o programa aqui no Estúdio Marelli, o Ambiente Motiva, com os nossos ativistas. Bom dia, Karina Xoxin Duarte. Bom dia a todos aqui do Estúdio Marelli, um ambiente que motiva. Bom dia, audiência qualificadíssima nessa super segunda, Show da Manhã, o Dia Internacional do Compromisso. Compromisso com quem? Com você, com aquilo que você deseja, com a vida que você quer construir. E muitas vezes o compromisso, ele exige que você tenha mais confiança, que é muito, o que às vezes você não tem porque você não acredita. Então a minha sugestão para essa super segunda é: lembre sempre do propósito, do motivo por que você está fazendo o que você está fazendo. Esteja no ambiente certo, com pessoas certas, como aqui o Show da Manhã, que vai te inspirar a você ter uma semana muito mais produtiva. E faça o básico bem feito. É a repetição que vai fazer você acreditar, que vai fazer com que você tenha mais confiança e, consequentemente, mais compromisso. Bom dia. Muito bom dia. Então vamos lá para o meu homem da Faria Lima, que está de Robocop, sentindo o que é uma cidade moderna, que é uma cidade que às vezes passa por contratempos, por você viver numa cidade que tem tudo. Bom dia, Marcelo Camorim. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia a toda a equipe da Jovem Pan. Karina, ao meu lado, prazer novamente nos vermos de novo. E a toda a audiência do Brasil inteiro do Show da Manhã. Pois é, Marcos Vinícius, ontem eu cheguei com o meu Atlético e parece que não dei sorte, né? Nosso Atlético Goianiense chegou comigo ontem à noite no avião, enfim. Flamengo também empatou com o Palmeiras, mas vamos discutir economia depois de uma Black Monday
que foi a semana passada, parece que os mercados amanheceram mais calmos esta semana e vamos discutir aí o que vai acontecer ainda esta semana na economia e na política também. Muito bem, então já que demos bom dia para todos, hoje é Dia Nacional das Artes, então celebre, porque a arte de viver já é uma verdadeira expressão artística. Então sempre celebre a arte, porque a arte cura, a arte ilumina e a arte abre sua cabeça. Então vamos lá. Segunda-feira, dia 12 de agosto, e nós vimos ontem o encerramento das Olimpíadas, que foi um espetáculo durante todos esses dias, da abertura até o encerramento, com grandes surpresas e principalmente para os brasileiros uma força que se fez representar, que foi a força feminina. Então, o Brasil teve um recorde de medalhas com a participação feminina, superando a participação masculina. Inclusive, com muito orgulho e emoção, porque a Rebeca trouxe um ouro que vale todo o esforço competitivo. A Beatriz Souza no judô também trouxe um ouro que vale todo o esforço, não desmerecendo os outros. A dupla de vôlei de praia, que também surpreendeu e trouxe um ouro, e o total de medalhas do Brasil, 20 medalhas, correspondeu aí a uma participação para um país que muitas vezes não é reconhecido economicamente, não é reconhecido por suas polarizações políticas, e quando a gente vê aquela equipe e os atletas, a gente se emociona de ver o Brasil no pódio. E se a gente for analisar cada jornada de atleta ganhador, ou seja, saíram do nada, às vezes sem investimento, sem uma devida preparação comparado aos atletas que são super atletas, como os da China e dos Estados Unidos, que competiram de igual para igual, tiveram o mesmo número de medalhas de ouro, e a gente fica assim, muito emocionado de ver o desempenho pessoal dos nossos atletas em um país que às vezes o próprio brasileiro não se emociona mais. Então, vamos lá, percepção e realidade. Marcelo Camorim, 2 minutos para você. Marcos, veja, só quem já foi atleta amador entende um pouco qual é o sacrifício que um atleta faz para chegar a uma Olimpíada. Não vamos nem falar em ser campeão olímpico, mas a trajetória ela é muito difícil. E o mais interessante, o que chamou bastante atenção, eu acompanho o esporte, foi o futebol feminino. Porque o incentivo é muito pequeno, perto do futebol masculino, obviamente. Salários não são compatíveis aos salários masculinos, e conseguiu a medalha de prata disputando com os Estados Unidos. E foi completamente descrente. Ninguém acreditava que a seleção feminina de futebol chegaria onde chegou. E não só no futebol, e outras coisas também, outras modalidades. Então, para o Brasil, não foi a melhor foi a de Tóquio, com 21 medalhas. Esta foram de 20 medalhas, mas foi uma vitória sim, principalmente para os atletas que não têm a mesma visibilidade que tem o futebol. O desafio é muito grande, então parabéns a todos os atletas. Aqueles que não ganharam também recebem um grande mérito, porque para você disputar uma Olimpíada, a trajetória é muito longa, Marcos. Muito bem, Karina Xoxin Duarte, qual a percepção e realidade para você? Eu quero trazer que essa questão das mulheres, né? As Olimpíadas, elas não são só lá no momento. Para o brasileiro, ele tem as Olimpíadas dentro do próprio país, onde muitas vezes não tem condições financeiras, não tem apoio. Eu ouvi que a Rebeca, todos os dias, ela andava 2 horas por dia para poder ir aos treinos e retornar. Ou seja, existe todo um esforço de uma realidade do brasileiro, e talvez seja um momento importante para a gente lembrar a força que nós temos e resgatar esse orgulho de ser brasileiro, mas não só nas Olimpíadas. No dia a dia, o brasileiro ele vai além dos recursos que ele tem, e a gente precisa reforçar essa força brasileira. Agora, em relação ao feminino, eu fui pesquisar.
você estava falando, por que que as mulheres elas tiveram um desempenho tão bom nas Olimpíadas? E eu descobri que há 2 ciclos olímpicos que o Comitê Olímpico Brasileiro começou a investir especificamente nas mulheres. Não só em atletas, mas também em aumentar o número de treinadoras e gestoras. E olha que bacana, o que que é isso, né? Porque muitas vezes você fala assim, eu vou colocar cota para mulher e alguma coisa que vai ser diferente. Não, esse investimento, ele tem retorno e as Olimpíadas foram uma prova disso. Por quê? Porque traz diferentes abordagens, né? Treinadoras, mulheres, estilos de liderança diferentes. Isso vai enriquecer a tomada de decisão, a resolução de problemas. E a gente tem resultados inovadores como que vocês viram nas Olimpíadas. Nada é do nada. Investir, trazer a mulher em lugar de poder, onde ela possa ter mais recursos e desenvolver, você está contribuindo com a sociedade. Por quê? Porque você está usando todo o potencial da sociedade. Não fica um potencial mais masculino do que feminino. Todos têm potencial, todos com as suas especificidades, e quando você une isso, é sucesso. E foi isso que a gente teve nas Olimpíadas. Agora, Camorim, um detalhe muito importante se for olhar o lado econômico dos países e o desempenho dos atletas, entre os 15 países que tiveram melhor performance nas Olimpíadas, o Brasil é o último desses 15 países em índice de desenvolvimento humano e ao mesmo tempo de investimento e PIB. Então aí a gente faz a pergunta, esses atletas são mais do que atletas, porque em um país que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o lado humano desse país, o brasileiro hoje é referência em um país que a população já não reconhece mais o sentido e o orgulho de ser brasileiro. Então é muito importante, porque quando você vê uma equipe como a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, e que muitas vezes o sensacionalismo midiático depressivo elege alguns heróis sem ter uma relevância e provoca o individual, sendo que o coletivo ali é muito mais forte do que só um atleta. E ficou demonstrado isso em alguns jogos que a Marta não pôde participar, principalmente o jogo contra a Espanha, que o Brasil, e a França também, onde teve uma polêmica e o Brasil superou. E a gente percebe uma coisa, o seguinte, um time que achava que não passaria das quartas de final chegou à decisão com um grupo coletivo e um técnico extremamente motivado, comprometido e conectado com a sua equipe. E ninguém falou e falava desse técnico. Então, ou seja, ter uma equipe na mão, sem a infraestrutura dos adversários e ao mesmo tempo ter esse desempenho trazendo uma medalha de prata no futebol, a gente tem que celebrar e despertar uma nova cultura que o individual atrapalha. Essa carência de celebrar heróis antes da hora, a gente tem que celebrar o todo. E aí a economia não fez a diferença, porque a raça, determinação e a vontade de competir superou todas as outras deficiências. 1 minuto, percepção e realidade. Diga aí, Camorim. Marcos, veja, a questão do investimento no esporte no Brasil é muito pequeno quando nós comparamos com grandes potências. Veja, nós estamos disputando, os Estados Unidos disputa com a China a potência mundial em economia, da ser a maior economia do mundo. E é tão interessante que isso se passou também pelas quadras. Então, se você acompanhasse o quadro olímpico, ora a China estava na frente, ora a China estava em segundo lugar. Então, a competição, ela é, obviamente, na economia, mas ela também foi para o campo do esporte. Com relação ao Brasil, obviamente, foi o diferencial da liderança, Marcos. Ninguém aposta no futebol feminino. Então, a liderança foi fundamental e ele trouxe a equipe para o lado dele e o líder conseguiu transmitir uma garra
que superaria qualquer dificuldade. Então, nesse momento, não se levou em conta a economia, não se levou em conta o investimento, se levou a garra efetivamente. Era o que se falava antigamente do futebol masculino, né? Que era o futebol garra, aquele futebol dos anos 60, dos anos 70. Parece que ele aconteceu agora com o futebol feminino e, infelizmente, com o futebol masculino não acontece. Muito bem, eu vou para um anjo acelerador e quero saber a percepção da Karina, porque educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã e a sua história continua. Então tem que continuar no lugar certo. Invista em você. Entre para a Faculdade Integra, é do grupo Unifazan, professores, mestres, doutores e um centro universitário nota máxima no MEC, vários cursos de graduação para você continuar a sua história e ser um profissional com muito mais sucesso e um ser humano completo. www.faculdadeintegra.edu.br. Garanta o seu lugar e continue a sua história com muito mais sucesso. Percepção para você, Karina Xoxin. Eu vou pegar o gancho do Camorim quando ele fala de garra. Eu li nas empresas o livro da Angela Duckworth, que é Garra. Inclusive, eu acho que foi até um teste, porque o livro é tão desafiador de você ler que você tem que ter garra. Eu acho que ela está desenvolvendo. Mas justamente a garra é essa capacidade de você repetir, de você resistir àquilo que vai te levar para ir para o próximo nível. Inclusive, ela sugere que os adolescentes, né, quando você está criando seus filhos, que você persista com que ele fica no mínimo 1 ano fazendo aquele esporte, para que ele comece a fortalecer a garra dentro dele. E o brasileiro, novamente, com poucos recursos financeiros, o que resta para ele é trabalhar a garra. E essa garra vai vir novamente do que eu falei no início do programa, do compromisso, de você estar sempre reforçando o propósito do porquê que a gente está fazendo isso, de você estar no ambiente certo, com as pessoas certas. E aí, novamente, entra a liderança, entra o treinador, o poder do líder. O líder é aquele que vai direcionar o caminho e vai inspirar as pessoas todos os dias a fazer o que elas têm que fazer. E é um baita desafio no Brasil, porque são pessoas que estão passando por dificuldade financeira, que têm os seus problemas pessoais, que não tem uma cultura que apoie o esporte. Então, esse líder, ele vai além do que simplesmente trabalhar a parte técnica. O cara é humano, ele é inspirador, ele vai fazer a diferença. E muitas vezes essas profissionais, elas vão fazer, não é nem por elas, é por esse líder e pelo propósito maior que é o Brasil. Por isso a gente tem que voltar ao orgulho de ser brasileiro, a gente tem que torcer pelo país e a gente tem que trabalhar essa garra que é sim inerente ao brasileiro e muitas vezes a gente está perdendo ela por uma polarização, politizando coisas e perdendo a essência do brasileiro, que é ordem e progresso. Muito bem, conteúdo é seu maior patrimônio, então você já sabe. Entre para o mundo das plataformas e proporcione experiências exclusivas para seus clientes e monetize exponencialmente em todos os canais. O novo é agora, o novo é hoje, o novo é Gask. Procure a Gask TV e monetize exponencialmente, aproveitando o seu conteúdo e participando dessa nova etapa nas plataformas. Gask.tv, o caminho para você fazer o seu sucesso. Vamos lá. Esse primeiro bloco a gente vai fazer um passeio pelas Olimpíadas. Então nós trouxemos aí os destaques das medalhas de ouro, mas a gente tem surpresas interessantes, como a garota que antes de completar 17 anos já tem 2 medalhas olímpicas, que é a Raíssa. Nós tivemos aí uma surpresa muito importante, que foi com o Isaías Queiroz, que nos últimos metros alcança sua medalha de prata. E olha que é um esporte que a gente não tem muita notícia, não tem tradição, né? A canoagem, porque o país sempre celebra aqueles esportes mais, vamos dizer assim, tradicionais e mais populares. Inclusive, a grande decepção dessa Olimpíada foi o vôlei masculino, com toda a sua história, trajetória, e o próprio técnico Bernardinho não conseguiu subir ao pódio. E isso demonstra que também muitas vezes tem que haver renovação em tudo, tá? A seleção brasileira de vôlei feminino demonstrou isso, levou um bronze, poderia ter conquistado o ouro, mas as coisas são assim. E
falando de Olimpíada, o encerramento da Olimpíada também causou aí, no sensacionalismo midiático depressivo, só manchetes do lado negativo das Olimpíadas. E a gente percebeu o seguinte: com todo esse momento de conflito global, tirando alguns pequenos assaltos, nós não tivemos atos terroristas, nós não tivemos insegurança, para os atletas. E olha que nesse momento de tanta polarização, principalmente com o fato da faixa de Gaza estar em crise, praticamente incendiada, com essa loucura entre Israel e os palestinos, a gente tem aí também a guerra da Ucrânia, que, querendo ou não, está se alongando mais do que devia, e sempre uma discussão de uma guerra fria por trás de tudo. E a gente viu que nas Olimpíadas a França não politizou as Olimpíadas. Quem politizou as Olimpíadas foram os países que não tinha muito o que fazer, então os comentários eram muita negatividade, tentando polarizar e politizar. Marcelo Camorim, dentro dessa realidade econômica hoje, que a gente vê essa competição, e hoje já quase cabeça a cabeça entre China e Estados Unidos, e também essa competição de avanços na inovação e tecnologia, porque no segundo bloco nós vamos entrar nesse tema, que é as surpresas de alguns segmentos econômicos, contrariando todos os pessimistas de plantão. Aí eu te pergunto, a economia hoje não deveria ser a pauta global, ao invés dessa política polarizada e muitas vezes distorcida para justificar esse momento que a gente está vivendo? 2 minutos para você. Marcos, na verdade, a economia está no radar, né? Veja, a semana passada, todo o mercado disse que foi uma grande especulação. Não tinha necessidade da Bolsa do Japão cair de 12%. Então, quando você olha um pouco do ponto de vista dos países, claro que existe a discussão política, mas a discussão econômica é ainda o que afeta o mundo. O mundo inteiro está preocupado se o mercado americano vai entrar em recessão, que é uma grande mentira, não vai acontecer isso. O que está acontecendo é que saíram alguns indicadores e, obviamente, o mercado se aproveita disso, imaginando que deve haver uma recessão no mercado americano. Mas está muito longe disso. O próprio presidente do Banco Central americano já disse que vai baixar os juros. Os indicadores da economia estão se demonstrando melhores, mas existe uma especulação muito forte. A mesma coisa aqui no nosso Brasil. Então, veja, na semana passada nós tivemos ata do Copom e isso saiu muito forte também. Então, o Banco Central, o alívio que deu no mercado brasileiro, Marcos, foi em virtude da ata. A Bolsa de Valores refletiu melhor em virtude da ata do Copom, que saiu muito firme, muito independente, demonstrando ao mercado que ele não vai falar o mesmo idioma do governo federal. Isso o mercado gostou dessa independência. Então, a pauta econômica, se você for na Europa, a mesma coisa. Se você for no Japão, por exemplo, o banco japonês aumentou a taxa de juros. Então, é algo que é muito difícil acontecer. Então, a pauta política existe, a polarização existe, mas também o mundo está muito preocupado com a situação econômica global. E isso é um tema que vem acontecendo todos os dias. Muito bem. Karina, para a gente fechar o tema da Olimpíada, você que traz sempre o Aberto ao Novo, Xoxinha, as mulheres produtivas, e quando a gente olha as duas mulheres do vôlei de praia que trouxeram ouro, a Rebeca, que foi ovacionada e ao mesmo tempo celebrada por duas grandes ginastas americanas, a que ficou com prata e a que ficou com bronze, e também a Beatriz Souza, ou Bia Souza, que no judô venceu todas as grandes celebridades do judô mundial. Ela, por exemplo, a coreana era a primeira no ranking, a israelense era a primeira no ranking. Ela passou por todas e que ninguém sabia que era Beatriz Souza no Brasil até ela ganhar uma medalha de ouro, até ir para a Olimpíada. Então, isso é Aberto ao Novo, isso é uma representação de mulheres que olharam de uma forma diferente para as suas vidas e se tornaram produtivas dentro da especialidade delas? Com certeza.
inclusive reforçando aquele dado que eu trouxe, né? Com o investimento das mulheres pelo próprio Comitê Olímpico Brasileiro, você reduz as barreiras e novamente permite novas oportunidades, que foi o que a gente viu nas Olimpíadas, novos resultados. Pela primeira vez a seleção brasileira tinha mais mulheres do que homens, então a gente já chegou com um número maior e a gente abraçou a causa. Estamos aqui para superar limites, para usar a nossa garra, e aí se cria um círculo virtuoso e não mais vicioso. Sempre vai mais homens e aí ganham mais e tem mais barreiras para mulher e elas têm menos oportunidades. E aqui, novamente, não é nada contra os homens. É só da gente entender que quanto mais oportunidades as mulheres receberem, você pode ter certeza que a gente vai abraçar e vai mostrar resultado. Porque o feminino, ele é muito... ele gosta muito dos detalhes. Somos muito disciplinadas, procuramos muito superar tudo isso e fazemos com muito coração, com muita paixão. E foi o que foi demonstrado nas Olimpíadas, que deixou muito orgulho. Eu quero finalizar aqui com a frase da Rebeca, que eu anotei, que ela escreveu assim: para mim é uma honra ser uma mulher preta e hoje estar onde eu estou, no topo do mundo. É muito orgulho, muita emoção para todos nós brasileiros, porque a essencialidade da vida é isso. E essas mulheres demonstraram que viver é essencial, competir é essencial e, ao mesmo tempo, se preparar é essencial. É por isso que eu vou trazer o nosso anjo acelerador, GPL Incorporadora, que celebra a essencialidade da vida, porque viver é essencial. E é assim que a GPL Incorporadora desenvolve todos os seus projetos. Depois do Hello no Universitário, que foi um fenômeno de vendas, um sucesso no mercado, teve o Trip World Home também, que em um curto prazo bateu todas as metas de vendas, trazendo para Nova Suíça o conceito da essencialidade da GPL Incorporadora. E agora vem uma novidade por aí, se prepare, porque a GPL está chegando no setor aeroporto, ali pertinho do centro de convenções, com mais um projeto que respeita a essencialidade da vida. Então, viver é essencial, GPL Incorporadora. No segundo bloco, você vai ficar sabendo sobre a indústria automobilística. Depois de vários anos, trouxe aí uma grande novidade para aqueles que são pessimistas. Contrariando tudo, desde 2019, a indústria automobilística não tem os resultados que tiveram agora em julho. Então você vai saber com Marcelo Camorim qual é o ânimo do mercado que está provocando tudo isso. Então fecha esse bloco com a ADEME. Você já sabe que a ADEME é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. A ADEME qualifica, a ADEME complies, é a garantia para você fazer seu investimento com segurança. E é por isso que a ADEME traz guia para comprar imóveis, onde responde todas as suas dúvidas, esclarece todos os pontos para você ter um investimento seguro nesse mercado que é referência nacional. ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Vamos para um pam e a gente já volta com Papo de Segunda, notícias de primeira no Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan, primeiríssima rádio revista, e hoje, 12 de agosto, nós estamos aqui com Papo de Segunda, notícias de primeira, trazendo para você tudo o que você precisa saber sobre os fatos relevantes do país. Fizemos um passeio pelas Olimpíadas, que se encerraram ontem, e agora vamos entrar num bate-papo econômico, porque tem novidade na economia brasileira. Mercado automobilístico demonstra uma recuperação surpreendente que não acontecia desde 2019. Então eu quero ver como vai se comportar o sensacionalismo midiático depressivo, porque essa é uma notícia que mexe com os ânimos do mercado. Mas antes, vamos dar bom dia para o nosso ativista que acaba de chegar aqui, todo celebrando o branco, branco na alma, branco nas ideias e branco na vestimenta, meu querido ativista Rosenval Ferreira. Muito bom dia.
Muito bom dia Karina, nosso Camorim. Eu rogo a Deus que eu não tenha um branco na hora de falar, né? Porque não pode, né? Mas, Marcos, isso é interessante a gente passar pela história e depois a gente recordar que não foi a gente, não foi coisa, mas que assim, tipo, eu estava lá. Eu participei, que foi eu queria lembrar o nome, agora não me lembro, mas um jornalista usou pela primeira vez o termo que o sujeito estava usando a lei de Gerson. E aí se transformou numa coisa que se passada de pai para filho vai eternizar-se. O Gerson não merece. Mas você sabe que esse ano nós cunhamos uma expressão que ela deve permanecer. Alguém falou e ela deve permanecer, que é para-choque de comunista. Você pode ter certeza que esse termo ainda vai dar pano para manga. Paulo Marçal falou isso, hein? Foi o Paulo Marçal? Que foi o primeiro? Pablo Marçal falou isso. Então o Pablo Marçal usou esse termo e depois disso agora eu já estou vendo muitas pessoas usarem. Inclusive até eu usei. Então eu estava vivendo essa parte quando foi cunhado esse termo. Muito bem, é um termo importantíssimo que vai mudar a história do Brasil de tão importante que ele é. Não é não, mas ele faz diferença. Ok, é uma diferença gigante. Mas a diferença está fazendo o mercado automobilismo brasileiro, que hoje nenhum dos jornais brasileiros se estampou na capa e, como sempre, o jornalismo da Jovem Pan trouxe em primeiríssima mão, no primeiro horário de hoje, onde o mercado automobilístico, a indústria automobilística, teve um desempenho que só aconteceu em 2019. Desde 2019 não tem um desempenho como esse. Isso motiva não somente o mercado automobilístico, mas também aquece a economia e demonstra que as vendas, mesmo com toda essa polarização e essa necessidade negacionista e negativista, o mercado reage de acordo com o andamento do mercado. E aí eu te pergunto, Marcelo Camorim, você que sempre é um grande observador do mercado e sempre de olho no desempenho da indústria e no desempenho financeiro, isso é importante para esse momento do país? Como é a sua percepção? 2 minutos para você. Marcos, é muito interessante esse dado que saiu, porque veja, o mercado automobilístico de vendas de automóveis, ele vive de financiamento. Ninguém compra um carro à vista, não acontece isso. E o mais interessante é que você tem tendências de taxas de juros maiores e você tem um mercado de crédito, que é o mercado automobilístico, crescente. Ele entra no contraponto. Isso significa o quê? Que as pessoas estão preocupadas em adquirir, em consumir. Elas não estão muito preocupadas com taxa de juros, seja X ou seja Y, ou seja, elas querem trocar o carro, elas querem trocar a televisão. Para a economia isso é muito bom. Por quê? Porque vai movimentar outros setores. Movimenta o setor secundário, o setor primário. Serviços estão bastante atrelados a isso. Para a economia é excelente. Só que tem um contraponto em cima disso. Qual é? Quando você tem consumo aonde você tem uma inflação crescente, automaticamente você vai ter problemas de indicadores, porque quando cresce a inflação e o consumo cresce também, automaticamente os preços sobem. Então, são 2 pontos a serem percebidos. A economia em si, ela cresce, obviamente, os setores produzem mais e do ponto de vista de macroeconomia, a inflação também pode atrapalhar isso. Muito bom, vamos fazer uma análise durante o segundo bloco, mas antes eu prometi que traria o mantra do Cury, que é um reconhecimento à Karina, então eu gostaria que ela fizesse uma percepção, porque a gente sempre fala nas empresas, e você que é um caça-talento, além de ser um conselheiro de empresas, que faz transição familiar, faz política de recuperação judicial, ou seja, você é um profissional completo nessa área. E geralmente o discurso de um líder numa empresa é buscar aquele que veste a camisa do time, aquele que se envolve mais com a empresa, que hoje cada dia está mais difícil, inclusive conseguir gente para trabalhar na empresa, porque todo mundo quer trabalhar de casa, né? Ou seja, ninguém quer assumir compromisso mais de estar no expediente do dia a dia. E o Cury traz o seguinte: bons profissionais cumprem ordens. Excelentes profissionais
pensam pela empresa, que é uma diferença muito grande no mercado competitivo. Porque as pessoas querem ser empreendedoras e acham que para ser empreendedoras elas têm que ser individuais. Elas podem ser empreendedoras dentro das empresas, o que potencializaria um crescimento do todo. Percepção e realidade de Karina Xoxin, 2 minutos para você. Olha, isso é muito nítido realmente dentro das empresas, porque você consegue diferenciar aquela pessoa que só faz o que precisa ser feito e tá tudo certo, porque todas têm o seu lugar, aquela que só vai fazer aquilo que for mandada e o que for além, ela não consegue ou ela fala que aquilo ali não é dela. E tem aquelas outras pessoas diferenciadas que naturalmente elas vão ser promovidas, elas vão se tornar líderes, porque elas entram com uma mentalidade diferente, uma mentalidade de todo. É o famoso senso de dono. Eu penso e ajo como dono. Então eu vou dar o meu 120%. Não porque eu quero aparecer ou porque... Não, porque para mim isso é natural. Pensar no que é melhor para a minha equipe, para as outras equipes, para os meus pares, para a empresa como um todo. Então, essa pessoa, o olhar dela é bem mais amplo, a visão dela é mais estratégica, ela está sempre atenta a novas oportunidades e ela usufrui dessas novas oportunidades e ela gera mais retorno para a empresa. Então, naturalmente, ela é mais acessada pelas outras pessoas, inclusive pelos principais líderes. O CEO é uma pessoa que vai estar de olho nela. Só que a gente pode levar isso para a nossa vida. A gente pode ter esse senso de dono em qualquer lugar que a gente esteja. A gente pode ter essa visão ampla, essa proatividade, é saber que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, se é 120%, é isso que eu vou receber de volta. E eu acredito que isso falta muito nas empresas. A gente treinar, a gente moldar esses líderes para que eles sejam exemplos para suas equipes de que isso é possível. Muito bem. Rosenval, antes de eu te perguntar, vou trazer um tema e quero saber a sua percepção. Mas antes eu vou trazer aqui um anjo acelerador que é importantíssimo, que é a sua saúde, é seu maior patrimônio. A gente tem hoje várias notícias que as pessoas estão cuidando de tudo, menos da sua saúde. E principalmente as prevenções necessárias, os exames necessários para você ter uma vida saudável. Então você tem que cuidar da sua saúde, porque ela é que vai garantir as suas realizações. E o núcleo está sempre a seu lado. O Laboratório Núcleo garante exames confiáveis para você e para o seu médico, porque tem um laboratório com equipamentos de última geração, profissionais capacitados, tudo isso para te dar a tranquilidade na hora de você fazer o seu exame. E tem um centro médico núcleo, que agora facilita para você fazer consultas com especialistas com preços acessíveis para você fazer suas prevenções. E tudo isso você ainda sai da consulta já garantindo os seus exames laboratoriais. Cuidar da sua saúde é com o Núcleo, Centro Médico Núcleo e Laboratório Núcleo, cuidando de você, da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Vamos lá, Rosenval, a gente viu uma semana cheia de contrastes e celebrações, porque a segunda-feira passada nós amanhecemos o mundo todo com a ameaça do tsunami japonês em relação à Bolsa de Valores, e durante a semana, com todos os acontecimentos, ele se transformou numa marola, porque todo aquele sensacionalismo que se fez na segunda e terça-feira foi sendo amenizado com o Copom, com as notícias, as Olimpíadas, e a gente fechou a semana celebrando o Dia dos Pais, que movimentou muito o comércio e, querendo ou não, é um ânimo para o mercado, principalmente que tem vocação como o nosso, aqui do nosso estado, que é uma vocação de serviços e comércio. Percepção e realidade. Como o sensacionalismo muda de tema ou termômetro da noite para o dia. E o que se disse, às vezes, as pessoas, antes de dizer, deveria ter pensado, porque a notícia ficou uma notícia de 24 horas e demonstrando uma intensidade que era para ser um desânimo ao mercado. E a gente viu uma semana tranquila, as Olimpíadas acontecendo, celebrando o Dia dos Pais e os resultados da Bolsa voltando a normalizar.
Então eu quero saber uma percepção sua e um complemento de Marcelo Camorim. O Marcos Vinícius, toda essa celeuma, ela se expande e se divulga através do quê? De veículos de comunicação. Todos eles, de veículos. E os veículos sérios, existem veículos sérios, cometeram um grande erro, principalmente no Brasil, mas isso é um fenômeno que afeta mundialmente. O que acontece aqui, à guisa de resolver um problema que era informação truncada do governo na pandemia, criou-se um pool. Aí era de se esperar que esse pool, depois da passada pandemia, ele passasse a não existir mais. Mas o que acontece hoje? Uma notícia dada por alguém, sobre alguma forma, ela é sistematicamente difundida imediatamente por igual. Não existe contraponto. Não existe, por exemplo, vamos ouvir alguns especialistas e daí tirar conclusões variadas. Você veja bem que o presidente, que é do Bradesco, ele é presidente mesmo. O presidente do Bradesco disse imediatamente, não, isso está sendo exagerado. Mas quantos que divulgaram essa notícia com seu real propósito? Quantos economistas, analistas mundiais foram ouvidos para dizer, não, peraí, não é bem assim. Não, difundiu-se uma coisa por unanimidade, com uma rapidez fulminante, as redes sociais acompanharam o pessimismo, ajudaram a divulgar a coisa como se fosse um grande tsunami, e aí deu no que deu. Agora, alguém se importa em dizer depois, vocês erraram, porque é preciso ter contraponto, Marcos, nisso. Tudo aquilo que nós fazemos, nós fazemos aqui um programa que é o Show da Manhã, colorindo a vida, ativistas da felicidade. Nós temos aqui algum contraponto? Temos. Você permite, por exemplo, que eu, democraticamente, Camorim, ou a nossa querida Karina Xoxin, possa fazer sua análise de forma diferente um do outro. Está havendo unanimidade demais na imprensa. E essa unanimidade é na imprensa mundial. Os jornalistas, todos eles, em todas as áreas, estão ficando preguiçosos. Muito bem, Marcelo Camorim, para você, 2 minutos. Marcos, por especulação. Na verdade, não tinha nenhum tipo de necessidade de uma bolsa de valores cair 12%. Isso foi especulação que alguém soltou no mercado, obviamente, para comprar barato e vender caro lá na frente. O mercado vive disso, ele vive de notícias. Então existem pessoas que soltam notícias no mercado, Elon Musk é um deles. Quando ele quer subir o Bitcoin, ele fala que vai aceitar o Bitcoin na empresa dele para comprar o carro dele, e o Bitcoin sobe. Então isso foi uma grande especulação. Obviamente que na semana demonstrou-se isso. Com relação ao Brasil, o que deu uma calmaria aqui no mercado foi a ata do Copom, onde o mercado tem muita dúvida, Marcos, se o novo presidente do Banco Central do Brasil, que deve ser o Galípolo, hoje está na página do Valor Econômico, que o Senado já está entendendo que ele vai ser o presidente do Banco Central, se ele vai ser imparcial ou não. Então, a ata do Copom e ele votando a favor com Roberto Campos Neto, demonstrou ao mercado que não, eu vou ser imparcial. Isso acalmou os mercados brasileiros. Então, a Bolsa de Valores ficou mais tranquila com relação a isso. Então, o reflexo internacional, ele não se deu muito forte pela própria ata do Copom. Mas no mercado internacional foi pura especulação. Eu vou voltar a afirmar que em jogo político tudo é ensaiado. Não? Ou seja, depois que assumir a caneta é que nós vamos ver. Mas como o mercado já ficou contente com o acompanhamento do voto com o presidente do banco, então, do Banco Central, é uma sinalização que acalma o mercado. Mas eu volto aqui porque muitas vezes eu digo o seguinte: o sensacionalismo midiático depressivo, às vezes ele é inconsequente em algumas coisas. Porque antes de analisar, ele quer dar o furo do fato. E dando o furo do fato, muitas vezes se comete alguns equívocos de não fazer a análise necessária e nem buscar as informações necessárias. Antes de dar uma notícia como aquela de segunda-feira, deveria ter conversado com os principais agentes econômicos do país, que o sistema financeiro sabe tudo, né? Porque eles monitoram o mundo. É como, por exemplo, o Rosenwald trouxe aí o para-choque de comunista como uma frase sensacionalista, mas os jornais hoje, principalmente a Folha de São Paulo, que é um pouco mais crítica em tudo,
traz aqui, dirigente do PRTB, ao lado de Marçal, já foi condenado por extorsão mediante sequestro. Está envolvido com o PCC, etc. Pablo Marçal está... E as pessoas falam sem ir conferir. Então isso vai ser tema de polêmica, de debate, de campanha a semana toda. Então a gente tem que ter muito cuidado, por isso que aqui no Show da Manhã, quando a gente se propõe a ser ativista, a gente não traz essas especulações. Porque nós temos um movimento, a economia tem um movimento, o mercado tem um movimento, e são vários agentes. E muitas vezes, quais são os interesses? É o que eu brinco sempre. O que está por trás disso? O que está por trás das big techs? O que está por trás das redes sociais? O que está por trás de uma série de fatores? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz diálogo com a audiência. Então, nesse sentido, o Show da Manhã hoje traz uma reflexão que eu vou aproveitar para celebrar e homenagear. Nós vivemos uma tragédia no final de semana que é muito representativa, principalmente para a indústria, principalmente para a aviação, porque há mais de 15 anos não se tinha uma tragédia aérea, para ser exato 17 anos, como foi esse voo da antiga Passaredo, que agora é Voe Paz. Voei muito nesse avião. Eu também já voei muito. Eu também já voei muito. Né? E de repente, por um problema climático, que vai se descobrir mais na frente, um avião despenca, ele não caiu, ele despencou, né? Matando toda seus passageiros e a tripulação. E a gente deveria parar para refletir, porque o que está acontecendo? Nós perdemos a sensibilidade, porque é muito mais sensacionalista polarizar fatos do que parar e de repente falar, opa, nós temos que fazer uma reflexão aqui. Tudo na vida são sinais. Então, pessoas que iam celebrar o Dia dos Pais, como um executivo que pegou sua filha, é um pai separado, foi buscar sua filha para passar o Dia dos Pais com ele, e pai e filha são, assim, transladados de um momento a outro em situações que ninguém sabe o que é. Né? Então é muito importante a gente começar a ter reflexões na vida e não ficar acreditando nas manchetes sensacionalistas da vida. Caixa preta, não sei o quê. Não, tá, mas vamos fazer uma reflexão. Já parou para pensar o que é perder 62 pessoas em um voo para quem viaja e usa a aviação o tempo todo? Então, percepção e realidade, Marcelo Camorim, você que é um viajante de toda semana, 2 minutos para você, bem objetivamente. O que isso mexe, que reflexão você faz numa hora dessa? Veja só, eu viajei muito nesse avião, nunca tive problema, ele não é o melhor do mundo, mas nunca tive problemas com ele. E essa é uma aviação regional, é onde a Latam e as outras em a Gol não vai. Em algumas situações regionais, ele usa a antiga Passaredo, que é Voe Paz. O ponto de vista, Marcos, é assim, é o contraponto do Show da Manhã que você está dizendo. Parece que nada com análise se dá bem, nada com análise dá dinheiro. É mais fácil hoje você colocar um corte de uma notícia que seja impactante para você ganhar views, e views você é monetizado, do que você efetivamente analisar uma situação. Então eu acho que esse é o contraponto do Show da Manhã. Agora, a Voe Paz, ela vai sofrer muito com isso. E um ponto na aviação é credibilidade. Se nós sairmos perguntando para as pessoas, ninguém mais vai comprar passagem na Voe Paz. Então, isso vai atrapalhar sim economicamente a empresa, e ela vai ter que ter um trabalho muito duro para tentar reverter isso. Assim como foi a Latam também. Claro que isso acontece de tempos em tempos, não é toda hora. Diga-se de passagem, Marcos, que o transporte de aviação é o mais seguro do mundo. Não é algo que é mais fácil você bater um carro numa rodovia do que um avião cair. Acho que esse é o ponto da discussão. Muito bem, eu vou trazer um anjo acelerador e a gente muda, vira a página, porque aqui a gente vira a página rápido. Então, você sabe que
reconectar com a natureza é o princípio de você começar a celebrar a sua vida. Então você tem que descobrir um novo jeito real de viver. Estou falando do condomínio Quinta das Araras. Depois dele, os outros são os outros, porque são 100 mil metros quadrados de pura natureza. 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura de lazer, entretenimento, esporte, com 2 lagos contemplativos. E tudo isso com a comodidade da cidade, a 19 minutos do Shopping Flamboyant. Vá até o condomínio Quinta das Araras e acompanhe o seu desenvolvimento, porque as obras foram antecipadas e estão aceleradas. Então você vai ver um cenário onde você vai celebrar a sua vida. Então descubra um novo jeito real de viver com obras aceleradas e você vai ficar encantado. Mas acelere, porque são as últimas unidades. Acesse www.condomínioquintadasararas.com.br, um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Pressoto, e só está disponível agora as joias da coroa. Então acelere e descubra o seu novo jeito real de viver. Karina Xoxim, para a gente fechar esse bloco, e porque o terceiro bloco nós vamos trazer a bússola econômica da semana, e o Marcelo Camorim é um especialista nisso, mas eu quero saber a percepção de todos os 3 ativistas sobre o Dia dos Pais. O Dia dos Pais, ontem eu fiz uma live, Marcelo Camorim acompanhou a live, onde eu fiz uma proposta de que a gente deveria celebrar todos os dias, né? A criação deveria celebrar o Criador. E os pais, e o Dia dos Pais é um dia também que deveria ser celebrado todos os dias. Percepção e realidade para você, Dia dos Pais, como foi e qual a sua percepção de celebrar mais, refletir mais de quem realmente foi responsável por a gente estar aqui, junto com a mãe, logicamente. 1 minuto para você, Karina. Primeiro, eu gostaria de reforçar os super pais aqui, ativistas da felicidade, que a gente já fez isso no grupo. Todos os ativistas aqui são pais incríveis, paizões, e isso se reflete muito nesse ativismo da felicidade. É muito importante a presença do pai, e talvez eu acho que falta enfatizar isso. E eu vejo uma mudança no comportamento do pai. Eu estava andando no Vaca Brava dia desses, logo cedo, e vi 2 pais com o seu bebê ali no carrinho, só os 2, logo pela manhã, e isso para mim é sucesso. E novamente, não é que ele está ajudando, isso é da atividade dele, essa conexão pode melhorar a todo momento. E eu acho que existe uma necessidade também, eu tive que fazer isso com 2 adolescentes, que eu escutei assim: parece que meu pai me amava mais quando eu era criança, hoje eu estou afastada do meu pai. E aí eu falei para esses 2 adolescentes, eu falei, por isso, é exatamente isso que você tem que falar para ele. Pai, a minha relação com você é muito importante e parece que você me amava mais quando eu era criança. Eu quero resgatar isso, eu preciso de você, você é importante na minha vida, e talvez traga essa questão do pai, porque o pai também não deixa de ser um ser humano com seus desafios, com seus problemas. Então é um trabalho familiar. Muito bem, Piscão, veja o tempo aí que a Karina comeu o tempo de todos os outros 2. Mais 1 minuto para você, Rosenval. Percepção, Dia dos Pais. Eu gostei que a Karina falou que pai não deixa de ser um ser humano, né? Às vezes as pessoas crescem da parte emocional que hoje envolve os pais, porque antes a gente tinha aquela sensação de dever cumprido quando você trabalhava e era um provedor excelente. Hoje a cobrança do pai é muito grande. E deve ser, não estou dizendo que não deve ser. Mas hoje a gente tem aquela sensação de que não está cumprindo o dever. Sempre que eu converso, a pessoa, puxa, meu, é duro, e a gente quer ser um bom pai. Né? Todo pai quer ser um bom pai. Então, os Dias dos Pais foi importante para mim, principalmente porque as minhas filhas menores me deram presentes muito úteis e que sabiam que eu iria gostar. É interessante eu perceber essa evolução delas. Foi um excelente Dia dos Pais para mim. Para você, Camorim, a importância do Dia dos Pais. Marcos, é muito importante, principalmente o que pegar o gancho da Karina, principalmente o papel do pai dentro da sociedade e dentro do papel de pai e mãe, né? Eu sou pai e é muito difícil, eu entendo, é muito difícil você ser pai separado,
porque você não convive com o filho no dia a dia. Então o esforço que o pai tem é muito grande de estar presente na vida do filho. Não é uma tarefa muito fácil. Mas enfim, Dia dos Pais é maravilhoso, eu gosto bastante de ser pai. Enfim, é uma coisa que é só quem é mesmo que pode sentir. Quem não é, talvez imagine que seja aquilo. Mas quem é pai efetivamente entende o que é o amor incondicional de um filho. Muito bem, vamos para um break dos Anjos Aceleradores. No terceiro bloco a gente traz a bússola econômica da semana e mais um passeio por a economia que perdemos hoje. Um grande líder que foi histórico, ao mesmo tempo importante e ao mesmo tempo polêmico e mal entendido. E hoje também se foi nosso querido Delfim Neto aos 96 anos. Então fique conectado, Bússola Econômica no terceiro bloco com Marcelo Camorim. Vamos para um pam 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 e a gente já volta com o Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan, primeiríssima rádio revista, hoje 12 de agosto, segunda-feira, abrindo a semana com papo de segunda, notícias de primeira. Nós já fizemos um passeio pelas Olimpíadas, onde nós ficamos orgulhosos e emocionados de toda a nossa equipe olímpica e celebrando quem subiu ao pódio. E tem 3 referências que a gente trouxe para você, para a gente celebrar. As mulheres produtivas do esporte, e o feminino trouxe ouro. A dupla de vôlei de praia, a Beatriz Souza, que é a Bia Souza no judô, e a nossa queridíssima Rebeca, que pode inspirar a vida de muita gente, porque demonstraram ser ativistas da felicidade. No segundo bloco, nós fizemos um passeio por fatos relevantes, considerando que o tsunami japonês não passou de uma marola e não afetou o mercado e nem criou aquele sensacionalismo midiático depressivo. E agora a gente abre o terceiro bloco para a gente poder saber qual é a bússola econômica da semana com o nosso especialista Marcelo Camorim. Muito bem, Marcos Vinícius. O mercado está mais calmo hoje, não está tão atento quanto estava a segunda passada. O Boletim Focus já saiu esta manhã e a grande preocupação do Banco Central é justamente o IPCA. Então ele demonstra um acréscimo em relação a 4 semanas anteriores e nós estamos sentindo isso nas gôndolas das farmácias, dos supermercados. Realmente a inflação ainda ela está crescente. Então esse é um grande desafio do Banco Central e a grande expectativa é que na próxima reunião do Copom exista uma manutenção da taxa de juros. Já existem correntes, Marcos Vinícius, dizendo que vai aumentar a taxa de juros, mas ainda é pequena esta corrente. Mas aqui ainda no mercado interno, essa semana nós vamos ter a divulgação da PNAD contínua, que é o indicador do desemprego, vai sair esta semana, é um indicador importante, e vamos ter a prévia do Produto Interno Bruto, que é o IBC-BR, que ele é divulgado pelo Banco Central do Brasil. Então a grande expectativa é como estará a economia, o desempenho da economia no trimestre passado. E obviamente a safra de balanços continuarão na nossa Bolsa de Valores. Na semana passada os bancos publicaram balanços e foram lucros extraordinários, Marcos Vinícius. Lucros que poucas empresas têm no Brasil. Os bancos seguraram bastante o índice da Bolsa de Valores para esta semana. Muito bem, então com isso, será que teremos ânimo no mercado? Karina Xoxin, você que nunca olha muito para o lado da economia, bússola econômica da semana, hoje você está tendo uma oportunidade de ver aqui o Brasil e o mundo como ele é. E a vida como ela é também. Nem sempre é só Xoxin, nem sempre é aberto ao novo, mas o mundo econômico é que dita o ânimo do mercado. Qual é a sua percepção sobre isso? 1 minuto para você. Eu estava até refletindo quando vocês estavam comentando sobre a especulação e a importância da gente estar acompanhando o mercado, mas também de estar entendendo como que eu vou lidar então com essa especulação, como eu vou me proteger dela, como eu vou agir a partir disso. Então realmente não dá para se alienar
E é importante você acompanhar, porque isso interfere em tudo. Por exemplo, no digital, a simples especulação da recessão afetou a compra de cursos online. Então, está tudo interligado. É muito importante a gente entender isso e muitas vezes não resistir, porque às vezes você vai colocar muita energia a simplesmente algo que tem que deixar passar um pouco, as pessoas voltam ao normal, você traz novas estratégias, seja para o seu serviço, para os produtos, para a sua empresa, e você segue com o jogo. Tem que aprender a jogar o jogo. Muito bem para você, Rosenval. O Brasil é interessante porque, o Camorim pode me corrigir se estiver errado, você tem sim o índice de emprego, né? É uma coisa. CAGED. Agora, nós temos uma coisa que precisava ser analisada e que não é, evidentemente, que é a empregabilidade. E há diferença no Brasil. Porque, por exemplo, todas as empresas que eu conheço estão precisando de funcionários. Todas. Não tem uma empresa. Se brincar aqui, você precisa de alguém qualificado. Certo? Então, e por quê? Os empregados estão aí sem emprego. Por quê? Porque não tem condições de ocupar essas vagas. E nós temos um fenômeno que precisa ser corrigido imediatamente, que é o seguinte, é o seguro-desemprego. Ele é um jogo que precisa parar de ser jogado. Porque o sujeito trabalha um ano, ele fica do seguro-desemprego, ele não quer ser colocado em carteira, e isso é um rombo muito grande, é uma distorção que precisa ser corrigida e não é. Então você veja, os bancos faturaram bilhões. A Petrobras, que é uma empresa, uma das maiores do planeta, teve um rombo também muito grande. Um dos piores faturamentos da Petrobras. Por quê? Porque faz parte do jogo político. Então, nós precisamos entender o Brasil na política com nuances diferentes de outros países. Por exemplo, se você tiver nos Estados Unidos um índice de desemprego, que às vezes apresenta aqui, é uma coisa catastrófica, aqui não. Porque se o sujeito quiser um emprego aqui hoje, em Goiânia ou em São Paulo, ele vai arrumar. Então eu faço essas análises assim, até porque o Camorim possa fazer uma análise maior sobre o que eu estou fazendo. Eu acho que precisamos corrigir as distorções. E não há nada pior que a inflação, hein, Marcos? Porque é uma inflação dessa aí que atingiu o teto de 4,5%, né, Camorim? Não atingiu o teto. Ela é muito mais danosa para a classe. Já atingiu. Para a classe menos favorecida. Isso é ruim para o país. Muito bem, então os analistas estão aqui, então vamos lá, bússola econômica da semana. Eu sempre ando na contramão da história, eu gosto de fazer análises e fatos, porque eu já vivenciei várias etapas do Brasil, o que muita gente mais jovem não soube o que foi o milagre econômico, não soube o que foi a inflação alta, verdadeiramente não provocada pelo mercado, mas provocada pela falta de política econômica, que não é o caso de hoje, porque hoje nós temos os economistas jornalistas, e aí eles distorcem todos os fatos sem fazer análise dos fatos. Mas eu vou trazer um anjo acelerador, porque se você quer de verdade ter uma empresa e, contrariando todos os pontos do Rosenval, que precisa de força para produzir, racionalidade para decidir, empatia para agregar, visão de futuro para se consolidar, você tem que buscar a Fox Partner. Porque a Fox Partner, hoje orientando as empresas em seus mais diversos ciclos, mais de 100 projetos de sucesso reconhecido, para garantir uma tranquilidade para você, quando o tema for sucessão familiar, governança corporativa e assessoria financeira em recuperação judicial. Fox Partner, excelência em consultoria com escritórios em Goiânia e São Paulo, ou seja, visão nacional com especialistas para poder garantir que a sua empresa realmente seja como você quer. Quer saber mais? www.foxpartners.com.br ou acesse as redes sociais. Lembrando que Fox é com X e Partners com T mudo. Então, tudo isso para garantir que a sua empresa seja mais competitiva e você um empresário bem-sucedido. Camorim, eu ia trazer um tema para te provocar, mas eu vou fazer uma reflexão aqui antes. Milagre econômico e inflação. O Brasil sempre conviveu com essa cultura distorcida. Tá? Então, quando você fala que a inflação chegou ao teto, é uma inflação planejada.
ou seja, tem um planejamento econômico que tem uma meta com uma variação um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. É muito, vamos dizer assim, futurista ou futurologista quando a gente vem de uma história muito recente, onde a gente tinha mais de 100% de inflação ao mês, sem uma política econômica definida, sem uma independência do Banco Central e, ao mesmo tempo, sem a conexão global que se tem hoje. Eu aprendi uma coisa com Henrique Meirelles, quando ele foi presidente do Banco Central, e ele tendo a experiência de ter sido presidente do Bank Boston e uma visão internacional da economia local, ele falava o seguinte: nem o Banco Central sabe onde está as divisas e as reservas financeiras do Brasil, porque eles estão dentro de uma visão do Banco Central Mundial e que é ali que se faz todas as operações e aplicações e você só tem as garantias que você tem a reserva e a divisa. Então, quando a gente vê todo e qualquer pronunciamento sobre inflação, fala, a gente tem que analisar os fatos antes e saber como é que é essa conjunção do planejamento da política econômica e não só a notícia que sai. E, por outro lado, quem viveu o milagre econômico e que não entendia o raciocínio do Delfim Neto, também sempre ficava com essa percepção que o país ia mal, sendo que foi o primeiro a buscar uma disciplina de política econômica pós o regime militar. Até porque a responsabilidade da economia o regime não queria perder. Tanto que, quando a gente voltou para a democracia, os primeiros sintomas da política ser mais importante do que a economia resultou no famoso Sarney e a inflação. Percepção e realidade. Só para resgatar um pouquinho, o ministro Delfim Neto, ele faleceu hoje e ele foi ministro da Economia nos anos de 67 a 74. Exatamente. E ele fez parte do boom que foi o grande crescimento do Brasil. Talvez a audiência não tenha ideia, eu estava estudando esse final de semana, o Produto Interno Bruto do Brasil, nos anos 70, Marcos, chegou a 14% do PIB, mais do que o PIB chinês. Então você veja que realmente ali foi um milagre econômico e lá nos anos 80 tudo se degringolou pela inflação. A meta do Banco Central, não, a meta do Comitê Monetário Nacional, que é o CMN, é de 3%. 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo. E chegou no teto de 4,5%. O que acontece com isso? Está dentro da curva? Sim, está. Mas qual que é o grande ponto do mercado, Marcos? É que isso torne-se crescente. O mercado vive de expectativas. Então, se você tem uma expectativa de inflação crescente, automaticamente tudo entrará em pânico. Por quê? Porque o Brasil já tem uma história de períodos inflacionários. Isso não foi bom para o país. Então, as classes menos privilegiadas são as que mais se dificultam no momento de inflação. Então, estamos na meta? Sim, 4,5%, 1,5% para cima. A meta é 3%, 1,5% para cima. Eu estou no teto da meta. Mas a grande preocupação do mercado é o seguinte: vai continuar crescendo? Quais são as ações que serão feitas para diminuir a inflação? E só tem uma grande ação, ou algumas, mas a que o mercado quer escutar é diminuição da máquina pública. Enquanto o mercado não escutar isso, ainda nós vamos ter muita conversa no show da manhã, Marcos. Vamos lá, Rosenval, 1 minuto para você. Você veja bem, você disse que a Fox Partners iria contrapor o que eu disse. Na verdade, o Camorim, em outras palavras... Não foi a Fox Partner. A Fox Partner era só o anjo acelerador. Se a sua empresa quer ter muito mais empregabilidade, quer ter mais garantia, é com ele. Você misturou os assuntos, então não. Eu sou parte da bancada. Mas o Camorim, na verdade, com outras palavras, corroborou o que eu disse. E é o que eu disse, a inflação... ela, para mim, chegou num patamar perigoso. O governo está mostrando incompetência administrativa em alguns aspectos cruciais. E eu citei aí a Petrobras, cito 600 empresas paraestatais que estão dando prejuízo para a nação. Isso entra por ralo da inutilidade, poderia contribuir para o país. Então, eu quero dizer, tem coisas boas acontecendo? Sim.
Mas nós precisamos corrigir as distorções. E eu acho que o papel do bom analista, do analista político que você citou, e o jornalista tem que ter uma certa noção de economia, e eu me atrevo a dizer que tenho, porque estudei também com pessoas como Camorim. Então, isso tem que ser cobrado de qualquer governo que esteja de plantão. Não é porque tem esse governo X ou Y. Eu acho que a gente tem que cobrar essa seriedade, porque, Marcos Vinícius, se você for perguntar para um homem comum, qualquer um que faz supermercado hoje, ele não acredita em 4,5. Porque ele está vendo alguns produtos que, na verdade, dobraram. Ele fala, pô, como que isso é possível? Então, isso já está afetando os menos favorecidos de forma cabal e nos afetando também. Então, eu acredito que o mercado deve muito a esse segmento e não deixar a inflação correr, como o Camorim falou. É preciso entender que ela não vai continuar assim, que ela vai decrescer, não é? Karina, você quer ter uma percepção, já que você é a dona de casa, você é uma mulher produtiva e sabe o que está acontecendo no mercado? Não, eu estava escutando todos vocês aqui e vi realmente como a gente pratica o ativismo da felicidade, porque é isso, a gente traz um tema relevante, a inflação está crescente, e aí você me traz um contraponto, tá, mas no passado, que é onde a gente conecta com o nosso trauma do que foi a inflação alta, não tinha políticas públicas em relação à economia, 100% de inflação, ou seja, você vai explicando, o Banco Central não tinha independência, então não dá pra gente comparar com o passado. Mas ao mesmo tempo vem o Camorim e fala, ok, mas o mercado ele se preocupa se essa inflação é crescente e ele quer ver modificações como o enxugamento da máquina pública, como o Rosenval falou, temos que trabalhar esse prejuízo das estatais, né, que é dinheiro indo pelo ralo, nosso dinheiro. Então, estamos fazendo o trabalho investigativo, estamos tendo contraponto, como você falou, e isso traz um pouco mais de... Deixa a sociedade aqui, a nossa audiência qualificada, estamos em alerta, estamos entendendo isso, mas também traz um pouco de tranquilidade de você não se conectar apenas com o seu passado traumático, porque não é a mesma realidade hoje. Muito bem colocado, para uma Xoxim, muito bem colocado. E esse é o compromisso do Show da Manhã, a gente trazer reflexões, porque ninguém tem o dom da verdade. E vale lembrar que, como eu sempre protagonizo aqui, o Marcelo Camorim como especialista no mercado, é um economista de uma escola neoliberal, né, que eu chamo da vingança do capitalismo. O neoliberalismo é a vingança do capitalismo, que conseguiu impor um modelo econômico e político ao mesmo tempo. Agora, o que está por trás disso? É porque muitas vezes a gente só fica com a aparência. Vale lembrar que qualquer gestão pública, qualquer movimento que as pessoas falam, vamos fazer uma reforma, tem que acabar com a estatal, porque o dinheiro está indo para o rato, não é como você fazer uma manobra de lancha, é uma manobra de Titanic. Porque não se faz movimento brusco em política de ordenamento social e política econômica. E vale lembrar também que as coisas não acontecem por acaso. Qual que é o grande trunfo para o mercado pressionar o governo? É a queda de braço entre resultados econômicos versus a política de ordenamento social. O mercado não tem compromisso com a pirâmide de baixo, com o andar de baixo. Ele tem uma orientação para que a economia não se desestabilize. Mas ele não vai lá saber como é que os programas sociais do governo, onde tem uma base dos recursos financeiros investido ali. Onde é que está a consequência de se privatizar uma entidade como, que ela nem não é mais estatal, a Petrobras não é estatal. O Brasil tem a menor participação, porque a sociedade, 51% é privatizado. Só que as pessoas não analisam isso. Então, ou seja, para fazer um movimento na Petrobras, tem que combinar com os americanos, tem que combinar com aqueles que têm o maior número de ações dessa empresa. Então, a gente não pode trazer fatos assim e jogar no ventilador. E hoje, eu ia fazer uma provocação, então eu vou te dar 3 minutos por essa provocação. E uma para o senhor também então, hoje. Então tá, depois você rebate. Porque eu ouvi uma frase muito interessante de
um inglês da Escola de Economia que faz uma análise do capitalismo e do novo capitalismo, que ele chama de pós-capitalismo, que é o neoliberalismo. E onde essa competitividade do mercado promoveu que as pessoas não tenham mais interesse em emprego, porque elas querem ser empreendedoras. As pessoas não querem se qualificar para ir para a empresa, porque elas querem ter a própria empresa. Então a gente tem que analisar que não é um fato de empregabilidade, é um fato de comportamento cultural. O Vale do Silício inspirou muitos empreendedores jovens que vieram da época do ZIUP na Bolsa de Valores, que era muito mais fácil você tentar uma carreira solo empreendendo do que você passar seu tempo na empresa. E nós estamos colhendo esse fruto hoje. As pessoas não querem nem sair de casa mais para trabalhar. Todos querem estar conectados. Então, Camorim, tem uma frase que me chamou muita atenção e eu adotei essa frase, não é minha, que é mais fácil você imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Então nós temos que parar com essa bobagem de esquerda e direita, porque nós estamos vivendo uma era de pós-capitalismo. E a China entendeu isso há 40 anos atrás e caladinha se transformou no ícone do novo capitalismo, porque o capitalismo dos Estados Unidos é desde a época do capitalismo. Quem que é a novidade no capitalismo global? É a China. E um fator que ninguém prestou atenção, se você vai no Egito hoje na África, onde era deserto, agora é campos verdes, de soja, de uma série de outros fatores, promovido por uma tecnologia e uma infraestrutura de irrigação de todos os rios dos africanos. Virou um quintal chinês, sem promover uma guerra. Inclusive a China investindo um capital que ninguém tem noção do valor na construção de uma nova capital do Egito, que foi inspirada na capital de Abu Dhabi, que também ninguém procurou saber o que é. Então, ou seja, ela desenvolveu uma nova política, não de guerra, mas uma política de aliança para se favorecer e ter tranquilidade, como foi os investimentos de 30 anos no agro brasileiro, que também é chinês e as pessoas esqueceram disso. Então eu te pergunto, percepção e realidade, porque essa nova economia, as pessoas não compreenderam ainda o que é o pós-capitalismo. Marcos, capitalismo é a forma com que o cidadão tem de prosperar. Ele é o sistema que ele faz com que as pessoas tenham condições de enriquecerem ou não, se não quiserem. Veja, na página do Valor Econômico hoje está escrito o seguinte: 20% dos nem, que eu também não sabia o que era, não querem trabalhar nem estudar, representam 20% dos jovens. Isso é o capitalismo. É uma opção deles não quererem fazer nada. Tá tudo bem. E um detalhe importante, Marcos, que sexta-feira passada eu estive no encontro de startups lá em São Paulo com João Kepler, que era nosso colega de Jovem Pan. A média de idade, Marcos, é 25, 30 anos. Eles só falam de empresa. Eles não querem mais ser executivos de carreira. Aliás, não tinha ninguém lá executivo de carreira. Só eu que era o mais velho lá. A média tudo 30 anos, 25 anos, 28 anos. Todos eles empreendendo em startups e o sonho deles é ser unicórnio. Então o mercado mudou. O mercado mudou radicalmente. As pessoas não querem mais entrar às 8 e sair às 18. Não querem mais fazer programas para ficar o tempo inteiro na empresa. Isso é reflexo de um novo capitalismo. E a internet ajudou muito isso, Marcos. Nos anos 80, ninguém gostaria de fazer isso. Todos queriam ser executivos da Volkswagen do Brasil. Ou até mesmo fazer escola no Senai para ganhar emprego numa montadora. Então o mercado mudou e esse novo capitalismo as pessoas ainda têm dificuldade de se adaptar a ele. E as empresas vão ter que se adaptar também. E vai ser através da tecnologia, Marcos Vinícius. Esta mão de obra vai ser substituída pela tecnologia e já está sendo. Muito bem, qual é a provocação que você gostaria de fazer? Vamos no campo político. Na semana passada nós tivemos debates em São Paulo e tivemos também aqui em Goiânia. Eu assisti o de Goiânia e assisti o de São Paulo. De São Paulo foi uma luta livre, não teve debate. Todos se agrediram ao mesmo tempo. E aqui em Goiânia foi morno. Aí a pergunta que eu faço a Vossa Excelência é:
Por que aqui foi morno? Porque não há vontade política, as pessoas se respeitam, ou seja, não tem uma disputa política como tem em São Paulo, ou é característica regional mesmo? Olha, o termômetro político ainda está começando. Imagina uma febre, que só deu uma sinalização. Só que o debate político em São Paulo está polarizado já desde o momento que começou. E com radicalismo de candidatos. Se você pega dos candidatos, você pega um perfil do Datena, você pega um perfil do atual prefeito, você pega o perfil do Boulos, você pega o perfil da Tabata e você pega o perfil do Pablo Marçal, para a gente falar dos principais, não tem como ser um debate de diálogo, são de provocações. Então, e aí, cada dia mais a política se transforma num espetáculo. Então tem que ter showman. E não tem nenhuma proposta de cidade ou de governança, e sim ataques pessoais ou desqualificação pessoal. Tanto que, se você perguntar para todas as torcidas desses candidatos que nós citamos, cada torcida correspondente ao candidato vai falar que ele ganhou o debate. E ninguém ganhou o debate, e nem São Paulo ganhou o debate. Aqui em Goiânia, nós temos uma eleição que está começando agora, se afunilou nos possíveis candidatos muito recentemente, e temos aí um jogo onde nós temos alguns candidatos masculinos contra uma mulher. Essa mulher representa o presidente da República, o partido do presidente da República. Tem candidato que representa o ex-presidente da República, tem candidato que representa o governador atual e tem candidato que representa o ex-governador. E aí eu ouvi de fontes seguras, de dentro do próprio espaço do governo, que quem ganhou o debate foi quem não foi ao debate, que foi um candidato que hoje ele é independente, que é o Vanderlan. Então ele não foi ao debate estrategicamente, porque aquele debate não ia somar. Se ele se saísse muito bem, não ia ter resultado. Se saísse mal, ia ser pauta da mídia do dia seguinte. Então começou um jogo estratégico. E os candidatos de Goiás, ou da capital de Goiânia, né, são mais comportados e não são extremistas, como os candidatos de São Paulo. Mas o tempo dirá se eu tenho razão ou não, porque na política agora cada dia é um dia. Ok? Então vamos lá. Percepção do programa de hoje, eu começo com você, Rosenval. Só faço uma ressalva, Marcos, que o governo manda sim na Petrobras. Tanto que faz o presidente e dá o tom que a Petrobras deve fazer seu negócio. Nós estamos falando de independência. Tem um conselho diretivo que é o governo que representa. Sim. Mas ele não tem autonomia para desestatizar, privatizar ou tomar qualquer medida necessária. Mas já ponto virado, percepção do programa. Mas eu entendo que é muito importante essa segunda-feira para a gente lançar algumas informações preciosas, e o Camorinho faz isso muito bem e com competência, que tem uma empresa qualificadíssima nesse setor, e aí a gente pode, inclusive, eu me sinto tão confortável com o Camorim aqui, porque se eu falo alguma coisa que não é apropriada, imediatamente o Camorim pode me corrigir, e isso faz bem para mim, porque eu estou muito atento à economia, eu leio muito sobre isso. Então, acho que é uma segunda-feira muito salutar para o ouvinte e para nós também entendemos um pouco dessa coisa que é a economia, que nos afeta diretamente. Percepção do programa, Camorim. Minuto. Isso, como toda segunda-feira, a informação com muita responsabilidade e imparcialidade, sem nenhum tipo de tendência, nenhum tipo de viés. Então os comentários aqui foram independentes. E só para esclarecer a nossa audiência, a Petrobras não é estatal. Ela é uma empresa de economia mista, onde 51% é do governo e 49% está no mercado. Assim como era a Sabesp em São Paulo. O governo não é mais majoritário na Sabesp e hoje está na mão da iniciativa privada, só para que a nossa audiência entenda que não é uma estatal. Não tem como desestatizar. Isso já foi. Karina Xoxim, percepção do programa.
Eu aprendi muito nesse programa e me reforçou realmente a importância do contraponto. A gente receber uma informação, por exemplo, eu nunca tinha pensado que os índices de empregabilidade estariam aumentando, essa dificuldade, né, de emprego, porque justamente as pessoas estão querendo ser mais empreendedoras, ficar de suas casas, ter um novo tipo de trabalho. Então, você já olha para essa informação com um outro olhar, não tão crítico, não tão preocupante, mas uma atualização do mercado e do capitalismo. Muito bem, eu queria fazer uma homenagem e parabenizar ao meu querido professor e doutor Celso Camilo, porque poucas pessoas sabem, mas a inteligência artificial esteve na passarela do Amaré Fashion. E o Celso Camilo fez uma experiência maravilhosa com uma artesã goiana, onde ele pegou a ideia da artesã, primeiro trouxe uma leitura da inteligência artificial e aí a artesã complementou essa obra em cima da leitura da inteligência artificial. Só para a gente ter uma ideia para onde está indo o mundo, né? Então hoje tecnologia é tudo. Você não pode perder essa nova onda da revolução da tecnologia. Então fica aí a dica, se prepare para viver nesse novo momento. Falei pro João Kepler, do professor Celso Camilo, ele falou que está super aberto para conhecer o professor Celso Camilo e palestrar lá em São Paulo. E ele tem feito muitas palestras pelo Brasil todo e pelo mundo todo, então vai ser um sucesso. Muito bem, eu tenho que chegar ao final do programa e eu trago sempre para finalizar o programa, mesmo, passa rápido, né? Não falamos nem no futebol, porque agora você vai ter que amargar, e o Atlético continua lá no último lugar na tabela e perdeu assim para o São Paulo, fazendo todo o esforço para tentar pelo menos um empate, mas ficou 1-0 para o São Paulo. Então vamos lá. Eu fecho esse programa sempre com o nosso Anjo Acelerador, que lembra que quando a gente junta o nosso melhor com o melhor do outro, é sucesso garantido. E é isso que o Show da Manhã tenta trazer para toda a audiência, todos os dias. E a Líder Design, feito para viver, lembra que a casa não é apenas o lugar onde você mora. A casa onde é seu aconchego, é onde você faz a sua festa, é onde você aquece o seu coração. A casa é onde você expressa quem verdadeiramente você é. É por isso que nessa jornada de quase 80 anos, a Líder Design Feito para Viver apresenta sempre soluções completas e personalizadas para a sua casa ficar do seu jeito. E tudo isso com um design que traz a alma brasileira. Líder Design Feito para Viver, você tem que conhecer uma loja na Avenida T2, aqui no setor Bueno. Você vai se surpreender com um showroom e a loja parece uma casa-cor. Soluções para todos os seus ambientes. É do grupo Via Condote, especialista em qualidade de vida. Líder Design Feito para Viver. Então fecha o programa de hoje, lembrando que amanhã tem mais. Nós vamos falar de inovação, tecnologia, educação, literatura, cultura e inteligência artificial. Tudo isso na Super Terça Show da Manhã. Então, quero agradecer os nossos ativistas, Marcelo Camorim, Karina Xuxim, Rosenval Ferreira e essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a Jovem Pan líder em audiência, e a todos que estiveram conectados no YouTube. Lembrando que os cortes do programa estão nas redes, no Facebook, no Twitter, e você pode assistir também completo no Spotify. Então, um beijo no coração de todos e até amanhã com mais Show da Manhã. Show da Manhã é na Pan. 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 Na Jovem Pan.